Olá, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Pessoal, primeiro só lembrando que até segunda-feira agora, dia 2 de dezembro, minha biblioteca continuará em Black Friday. E não é Black Fraud não, é promoção de verdade. São mais de 5 mil títulos com até 60% de desconto. Tem livros saindo por menos de R$15. Anatomia do Estado, do Rothbard, está a apenas R$11. O Marxismo Desmascarado do Mises está saindo R$18. Não paga nem a impressão. Então, terminando o vídeo, já acessa bibliotecadoluiz.com.br. Recado dado, então vamos lá. O Paulo Guedes, há uns dias atrás, declarou que é melhor nos acostumarmos com o dólar nos patamares que se encontra hoje. Isso com certeza causa aí um certo desconforto em todo mundo. Mas calma, não saia comprando o discurso esquerdista oposto à política econômica do governo Bolsonaro, que é a mais liberal que já tivemos na história dessa república. De fato, a moeda norte-americana tem batido recordes na cotação nominal. Porém, na cotação corrigida pela inflação, o auge da desvalorização do real ainda pertence ao primeiro ano do governo Lula. Essa atual alta do dólar não se deve a manobras economicamente desastrosas, como víamos acontecer nos governos anteriores, e nem a eventuais quedas da economia nacional. Mas entre os fatores negativos, que são alheios ao governo Bolsonaro, que já vou explicar, um dos principais fatores da alta se deve a um aspecto totalmente positivo, a queda da Selic, que está no menor patamar desde o início do regime de metas de inflação em 1999. Bom, quanto aos fatores negativos, que como falei são alheios ao governo, podemos pautar o mega leilão do pré-sal, que dos 106 bilhões de reais de investimento estrangeiro esperados pelo governo, vieram apenas 70 bilhões, que serão desembolsados principalmente pela própria Petrobras. Porém, em se tratando das condições internas, eu diria que o fator principal é a insegurança jurídica causada pelo STF, que faz de tudo para manter o regime cleptocrático, principalmente com o fim da prisão em segunda instância. Já em se tratando aí do cenário externo, existe a guerra comercial entre a China e os Estados Unidos, que está longe de terminar. Na Inglaterra, Boris Johnson não conseguiu definir as condições em que ocorrerá o Brexit. E o Brasil também sofre os efeitos do que está ocorrendo nos países vizinhos. Infelizmente, boa parte do mercado estrangeiro nos enxerga através do Mercosul. E a atual guinada à esquerda da Argentina só piorou a nossa imagem. Mas o que muita gente evita falar é que, apesar de acabar com os planos de quem quer ir para a Disney ou de quem quer fazer compras em Miami, o dólar alto não é necessariamente tão ruim para o país. Calma que eu vou explicar. O Brasil tem muita reserva em dólar, muita mesmo, e o dólar beneficia o PIB, beneficia as empresas nacionais exportadoras, beneficia o agronegócio. E o fato do brasileiro deixar de comprar produtos importados, que ficam bem mais caros aí que os nossos, acaba beneficiando também a indústria nacional como um todo. Só que, inevitavelmente, o pão, a carne, o frango, o arroz e o feijão aumentam de preço. E justamente para evitar o aumento da inflação, o Banco Central interfere no câmbio. O aumento do dólar, para ser em certa medida positivo, tem que ser feito aos poucos. E é válido só até termos de fato uma economia estável e com índices de crescimento consideráveis. Daí sim será a hora de começar a baixar um pouco a moeda do tio Sam. E pode ter certeza que a política econômica do Paulo Guedes caminha exatamente nessa direção. Resumindo, ao invés de se preocupar se o dólar está alto ou baixo, temos que nos preocupar com o câmbio estável, pois é isso que traz investimento, que traz empregos, que gera renda e que faz termos dinheiro para comprar dólar. Ou seja, na realidade, é câmbio estável que faz o brasileiro sorrir. Um outro fato que está gerando descontentamento é o recente aumento no preço da carne. Descontentamento absolutamente normal, afinal não existe aumento de preço que seja recebido aí com flores pela população.
Só que isso também se torna um excelente pretexto para a oposição culpar o presidente e a sua política neoliberal. Por sinal, não confiem em quem usa o termo neoliberal. Mas enfim, a verdade que precisa ser esclarecida é que o Brasil acabou de abrir um grande mercado na China para a nossa carne bovina. E o país com mais de 1,3 bilhão de habitantes, por conta aí de uma peste suína, perdeu considerável parte de sua produção de porcos. Porém, continua sendo o maior mercado consumidor de proteína animal do planeta. Diante disso, os chineses tiveram que aumentar a sua importação, fato que sobrecarrega a nossa capacidade produtiva. Adicione também o aumento da procura da nossa carne por parte dos Emirados Árabes e da Rússia. Esse exponencial aumento da demanda externa ocasiona um aumento de preços. Isso sem contar que a demanda interna também cresce bastante no fim do ano, forçando ainda mais essa subida repentina. O fato é que não faz o menor sentido culpar um governo que está justamente trabalhando para cortar impostos e aumentar a produtividade em todos os setores. Quem faz isso ou é ignorante ou quer apenas confundir os desinformados, que infelizmente ainda são a maioria nesse país. O que precisamos entender é que quando aumenta a produtividade, em um primeiro momento, os preços também aumentam, mas depois vão se ajustando ao mercado, ou propriamente baixando o preço dos produtos, ou aumentando o poder aquisitivo do cidadão. Essa é a beleza e a dinâmica do livre mercado. O governo pouco pode fazer para controlar preços de produtos no mercado interno. Aliás, tem o dever de não fazê-lo. Foi exatamente por isso que escolhemos um presidente de direita. Medidas praticadas pela esquerda, como o congelamento de preços, é a receita para uma inflação descomedida. Situação que impossibilita que o salário do trabalhador acompanhe o custo de vida, que além de aumentar a pobreza, relega a população a uma total dependência do Estado. Vide a Venezuela. A verdade é que o brasileiro está tão acostumado com o socialismo, está tão acostumado com um governo intervencionista, que a liberdade e o verdadeiro capitalismo, quando começam a dar as caras, causam estranheza e medo. E por hoje é isso aí. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Curte e compartilhe o vídeo para ele ganhar relevância. Confere se está tudo ok com a sua inscrição. Confere se o sininho das notificações está ativo. E não esquece que a Black Friday da minha biblioteca encerra nesta segunda, dia 2. Mas já acessa agora, pois alguns títulos têm pouquíssimas unidades no estoque. Vou deixar os links com as promoções aqui nos comentários. Estará no primeiro comentário. Então até o próximo vídeo. Valeu!